Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sapiência. Essa semana aqui no Japão já começou com mudanças, com novas orientações referente à questão do coronavírus, essa pandemia, o Covid-19. Segunda-feira, dia 6 de abril, o dia que estou aqui gravando esse vídeo, que será postado um dia depois, que será terça-feira, o dia que você está aí assistindo o vídeo, o Japão, né, o Shinzo Abe, o nosso primeiro-ministro, fez um pronunciamento que irá iniciar os preparativos para declarar estado de emergência em 7 províncias, em 7 estados. Vamos colocar entre aspas aí que o Japão é dividido em 47, então ele apenas declarará, né, em 7 estados, províncias. Então, é apenas naqueles locais em que realmente a proliferação tem aumentado bastante. A governadora de Tóquio tem feito várias declarações muito preocupada com a situação. Até matérias surgiram na semana passada em que ela estava alocando hotéis para transferir casos leves, que as pessoas não precisam de uma intervenção mais intensificada, para liberar os leitos para os casos graves. E ela também teria colocado nesses hotéis equipe médicas para atender esses casos leves, justamente para impedir que casos graves deixassem de ter os devidos cuidados. Por quê? Como está aumentando de forma bem rápida, ela ficou com medo, apreensiva de ter um colapso na saúde. E com isso, ela foi uma das que motivaram o Shinzo Abe a tomar essa decisão, porque ele está tendo uma posição um pouco mais assim moderada para tomar suas decisões. Ele tem evitado de tomar decisões por impulso. Ele tem conversado bastante com especialistas, profissionais da área. Por quê? Um detalhe muito importante que a gente tem que destacar. Apesar da doença estar proliferando, a gente também não pode deixar que a economia pare, ela freie bruscamente. Então o Shinzo Abe está tendo esse cuidado, porque a economia mundial já está com problema. E se ele tomar alguma decisão mais radical, de forma momentânea, sem antes pensar com suas equipes, poderá trazer mais prejuízo para o Japão. Então ele tem pensado bastante antes de tomar a decisão, procurado trabalhar mais de forma preventiva. No meu ponto de vista, mas quem sou eu para falar alguma coisa neste planeta? Concordo com a posição do Shinzo Abe, de ouvir os especialistas, de fazer, tomar decisões de forma cautelosa. A economia ela é muito importante, porque se a pessoa não sofrer com coronavírus, ela vai sofrer com outras doenças e principalmente com a fome, e isso é muito preocupante. Hoje também, no dia 6, a data que eu estou gravando esse vídeo, o governador de Haiti, Ken, fez um pronunciamento bem interessante em que ele lembrou da crise que teve anteriormente, né, a crise que afetou o Japão, em que muitas pessoas acabaram tirando a sua própria vida porque não tinham de onde prover seu sustento. Então ele fez uma declaração destacando que a gente tem que cuidar da saúde, mas também temos que cuidar da nossa economia, e isso é um fato. Esses dois elementos têm que caminhar junto. E eu, particularmente, concordo com essa postura, porque tem várias formas de nós, cidadãos, que estamos em nossas casas, contribuir para que a economia não venha parar bruscamente. Como? Independente se a sua província, que no caso a minha província, não vai ser declarado estado de emergência, acatar as orientações do governo, evitar de ir em locais
conglomerações de pessoas, evitar de fazer festas, de fazer reuniões que acumulem pessoas e realmente fazer somente o necessário. Somente ir no médico se for necessário e nos locais quando realmente for necessário, porque a nossa ida ao mercado é algo que é natural, não temos como impedir, temos que ir ao supermercado. Mas é importante que se a gente se previne e acolhe essas medidas, principalmente a da higiene, as pessoas que têm que trabalhar poderão ir trabalhar. Então, a gente vai contribuir para que as pessoas possam trabalhar e aquelas que podem ficar em casa, fiquem em casa, cuidando dos filhos. E o Japão também está tendo esse olhar, liberando algumas transferências de renda para que a população amenize essa questão financeira. Eu estava esperando sair esses pacotes para trazer aqui de forma comentada. Ainda não saiu todos, então eu vou esperar mais um pouquinho. Quem sabe na semana que vem eu consigo fazer um vídeo falando dessas transferências de renda, que é a questão do aumento que eles estão aí cogitando no auxílio para as crianças, que todas as crianças aqui no Japão recebem. A questão também de um repasse para as famílias que conseguirem comprovar que estão com uma dificuldade por conta da questão da proliferação do coronavírus, porque o coronavírus impactou a economia mundial, então tem muitas empresas aqui no Japão que estão sendo impedidas até de executar suas funções por conta do material, né? Eles precisam de materiais que estão em outros países para poder fazer a produção. Sim, esses materiais acabam não tendo como produzir, então acaba dando um stop na produção aqui do Japão. Então tem várias empresas que já estão fechadas, mas tem empresas que conseguem trabalhar. Então vamos ajudar essas empresas a continuarem trabalhando da medida do possível, enquanto aquele que pode se resguardar, se resguarde. Procure contribuir. Um exemplo muito claro que eu fiz umas pesquisas para trazer nesse vídeo também é a questão da gripe espanhola. Ela traz muitos exemplos para nós hoje. A doença foi bem diferente. A gripe espanhola tinha outros sintomas, mas a característica de como a população se comportou é bem semelhante como estão fazendo algumas pessoas, infelizmente, hoje. Em 1918, a gripe espanhola surgiu e ela veio para devastar. E muitas pessoas não acreditavam, achavam que era apenas uma gripezinha. E isso, pasmem, cogitam hoje quase de 50, 20 a 100 milhões de óbito. Então foi muita gente que acabou sendo vítima disso. E as orientações que eles passavam naquela época era justamente a higiene pessoal e que as pessoas deixassem de frequentar locais com muitas pessoas. E pasmem, as pessoas continuaram frequentando, não dando atenção. Se você pesquisar, aparece muito a questão do Rio de Janeiro, que tem vários relatos de pessoas que presenciaram esse fato, né? Essa doença no Rio, em que muitas famílias colocavam até panos pretos nas janelas para informar que tinha pessoas ali doentes. Aí a situação foi aumentando ao ponto de pessoas jogarem os corpos das pessoas na calçada e aí passar o serviço municipal para recolher esses corpos. Só que com o tempo foi tanta gente, que eles começaram a selecionar, tirando apenas aqueles que estavam mais em estado se desfazendo, literalmente, e deixando os mais novos, assim, que acabaram de chegar. Então é uma situação bem delicada. Então a gente não precisa passar pela mesma coisa que os nossos antepassados, né, passaram. Aqui no Japão, cogitam que foi mais ou menos 390 mil mortes por conta da gripe espanhola. E outro detalhe que eu achei muito interessante também nessa época da gripe espanhola, que também surgiu várias cogitações de conspiração, até mesmo que a Alemanha estava colocando dentro de garrafas
a gripe e jogando no mar para chegar em outros países. Até mesmo que a doença veio de outro planeta, que veio do céu. E no mesmo dia há registros, né, que identificaram em Boston a doença. Também cruzou a informação que ocorreu em Bombaim, na Índia, que na Índia também foi uma explosão. Então eles acreditam, começaram na época a falar que veio do céu, porque naquela época, como que pode? Não tinha viagens de navio que pudesse ligar os dois pontos, Boston e Bombaim, no mesmo dia, e nem aviões, a viagem de aviões para distribuir assim, né, proliferar tão rápido a doença para nos dois locais terem, né, pessoas contaminadas. Então surgiu várias teorias, e nessa questão de falar em teoria, o povo foi deixando de lado. Aí quando foi ver a situação e a população começou a despertar, muitas pessoas já tinham morrido. Então a gente tem que aprender com o passado para melhorar nosso presente, para não repetir no futuro, porque estamos em 2020 e ainda a gente tem que cobrar as pessoas de escovar os dentes, lavar as mãos e ter uma boa higiene. Então tem alguma coisa estranha aí, né? Nós, pessoas, temos que colaborar, independente de estado de emergência, com o governo. É a questão que ainda não tem uma cura. Os especialistas estão trabalhando para conseguir desenvolver uma vacina, mas vacina não é feita assim do dia para a noite. A vacina que está sendo divulgada, que Israel vai estar começando agora, mais ou menos na primeira quinzena de junho, a fazer experiências, né? Experiências não, os testes em humanos. É uma vacina que já estavam pesquisando há 4 anos, que não é para o coronavírus, era para uma outra doença. Era para um vírus da bronquite. É para um vírus da bronquite. Eles estão adaptando a vacina, a gotinha, para utilizar em questão do coronavírus. Porém, tem um tempo aí que depois que começarem esses testes nas pessoas, precisam saber da eficácia, se realmente vai dar certo, porque eles estavam numa linha de estudo, eles estão adaptando para outra. Então, a gente não tem nada assim certo. E tem a Austrália também, que vai ter uma tentativa com a BCG. Ela planeja, né, aplicar a BCG em mais de 4.000 profissionais da saúde para imunizar eles para fazer o atendimento. Então, eles vão fazer essa tentativa também. A Unicamp no Brasil, eles estão analisando todos os medicamentos que estão patenteados para ver se algum daqueles medicamentos tem alguma eficácia no tratamento. Então, eles estão fazendo essas pesquisas. E estão pesquisando também outros remédios. Como o responsável da Unicamp disse em entrevista, começar um medicamento do zero pode levar décadas, né? Então, não é assim rápido, no estralar de dedos. Então, a gente tem que ajudar, fazer o necessário, cuidar da nossa higiene, porque o que está acontecendo agora, se a gente não parar e não já começar a ajudar, colaborar, independente de estado de emergência ou não, a gente pode contribuir para piorar a situação. Aí vem o segredinho que aconteceu lá com a gripe espanhola. Sabe quando começou a melhorar? Quando a população entendeu que tinha que ajudar. De repente, foi se amenizando, amenizando, amenizando. E agora, em 2020, a gente novamente numa pandemia. Então, temos que aprender com a história para melhorar nosso presente e prevenir nosso futuro. Bom, pessoal, esse era o vídeo. Muito obrigada. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau!